difícil? O que vocês acham? Eu fiz uma enquete hoje de tarde lá no Instagram e mais ou menos 83% falou que não era difícil e 17% falou que era difícil, que achava difícil. E eu confesso que quando eu não conhecia a confeitaria francesa antes, né, de estudar sobre ela mais a fundo, eu achava difícil, né? Então, isso era um sentimento aí meu também, um sentimento eu acho que de muitas pessoas que não conhecem, né? E aí eu tentei listar aqui algumas questões de por que normalmente a gente acha que a confeitaria francesa é difícil. Tudo certo aí, amor? Tudo certo. Se tiverem alguma pergunta, tu vai vendo aí, né? Ó, pessoal, daí eu listei aqui algumas questões aí que levam, né, a gente a pensar. Difícil, Karina, sim, né? Aqui, como é que eu acho? Acho difícil sim. Sério? Todo mundo tá achando difícil? E aqueles 83% que estavam lá, então? Acharam que não era? Ó, me digam, e aí eu quero, enquanto eu vou falando aqui dos porquês que eu encontrei, né, que muitas pessoas acham que é difícil, alguns motivos, né? Eu quero que vocês me digam também por que vocês acham que é difícil. Se for algum, vão escrevendo aí, né? Se for algum diferente desses aqui, ó, que eu vou falar agora, tá? Aí o Renan vai ler aí por que vocês acham que é difícil. Ó, um motivo que eu achei é que talvez a gente ache que tem muitos passos para finalizar uma receita, né? A gente acha que porque não é uma receita que usa só uma panela e uma colher, um bowl e um fouet, precisa de mais, né, passos. Também não são todas as receitas da confeitaria francesa que precisam de vários passos, né, mas muitas precisam. E aí a gente acha que é difícil por causa disso, né, que às vezes pode ter mais passos e aí a gente acha, nossa, é muito difícil porque tem muito passo pra fazer. Mas aí nessa questão é mais trabalho, não quer dizer que é mais difícil, né? Que comentou que eles 83 já sabem tudo, não estão aqui. Pode Regina ser. comentou, dependendo, se você tem base técnica... Essa é uma questão, já vamos chegar lá, mas é mais ou menos isso. Ou outro motivo que às vezes, né, pode levar a achar que é difícil, tem técnicas novas que você, né, nunca viu, nunca fez, nunca testou, né? Técnicas novas e desafiadoras, porque, né, você nunca viu, é novo, você pensa, pô, é difícil aí, essa técnica é complicada, não sei. Pode ser, às vezes, esse motivo também. Douglas Lima comentou, pra mim, difícil é ter essa naturalidade, vamos dizer, tranquilidade para ensinar. Tenho facilidade para aprender qualquer coisa, mas acho difícil passar para alguém o que aprendi. Mas você sabe que eu também achava que eu não conseguia passar? Eu sempre acho que eu falo muito, que eu me enrolo, mas depois eu vou ver uns meus vídeos e aí eu percebo que não, que eu até consigo passar. Mas é que a gente precisa treinar, isso daí é treino. Um bom motivo aqui daqui, porque temos o hábito de abrir uma lata de leite condensado e pronto. A gente adora a receita que começa assim, uma lata de leite condensado mais uma caixinha de creme de leite, não é? A gente não adora esse tipo de receita? Brasileira aqui, é raiz, é isso aí. Então quando não começa com isso, aí a gente acha que já é mais complicado, mas ó, vou dar os motivos, né, pelos quais não são. Difícil é falar nomes em francês também. Isso é verdade, isso eu tenho uma dificuldade também, mas isso é questão de também ir se familiarizando com a língua, né, escutando várias vezes a gente já aprende. Se pronunciar errado não faz mal, o importante é saber o que aquilo significa, né. Ó, outro motivo que pode ser, né, muitas vezes a gente tenta fazer um doce aí da confeitaria francesa e o doce tá sempre errado. E a gente acha que daí é muito difícil porque o doce tá sempre dando errado e a gente não tá conseguindo fazer, então deve ser muito difícil, nem vou testar o resto, né? Um exemplo disso talvez até o macarrão, mas já vamos chegar no macarrão também. Outro motivo que pode levar a pensar pode nos levar a pensar dessa forma, né? Aparência complicada. Um doce com uma aparência aí que parece meio complicado, porque tem muitas camadas, muita textura, né? A gente olha e pensa, meu Deus, como é que a pessoa fez esse negócio? Não sei se vocês já pensaram assim, eu já várias vezes. Eu olho aquele doce e penso, meu Deus, como é que pode? Tá, a Priscila comentou, eu acho que é falta de conhecimento de referência. Se fosse fácil, acho que encontraríamos os doces franceses nas padarias com facilidade. É uma questão, com certeza. E as padarias muitas vezes querem coisas realmente simples, rápidas, fáceis de fazer, bem facinho de rapidez, eu digo, né? Pra
produção, né? Eles precisam aí de quantidade. Até eu tava vendo hoje, né, sobre essa questão aí das padarias e confeitarias, né? Como isso é as confeitarias pâtisseries, né, na França, como é uma questão muito cultural. E eu tava lendo um artigo, porque tem muita lá, né? Tem em cada cidadezinha que tu vai, eu morava numa cidadezinha muito pequena lá, que era do tamanho do meu bairro, pra ter ideia. A cidade era do tamanho do meu bairro aqui, que meu bairro tem o quê? Uns 20 mil habitantes? E olha lá. Era cidade. E tinha pelo menos ali umas 3 ou 4 patisseries, né? Patisserie, boulangerie, que boulangerie daí é mais com pães, mas eles vendiam daí juntos, né? E imagina em Paris, né? Tudo bem que Paris é uma cidade turística, mas eu fui em Lyon também. Lyon é no sul da França, não é tão turística assim. E é cheio, 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 porque é uma coisa cultural deles. E a gente fica pensando como é que eles sobrevivem, né, com essa concorrência. E a questão é que só sobrevive quem faz com muita excelência o doce. O nível deles é tão alto, né? Eles nivelam tudo tão pelo alto, que se tu chega lá com qualquer coisa, tu não sobrevive. Não tem como, né? Então, pra ver como isso é importante, é interessante, né? E mesmo assim tá cheio e as patisseries sobrevivem, né? Mesmo em cidade que não é turística, tá? Porque Paris vive muito de turismo, então sempre vai vender. Mas cidade pequena sobrevive também porque é cultural deles comer esse tipo de doce com equilíbrio, né? Eles vão lá, pegam um docinho, comem de vez em quando, não é de manhã, de tarde, de noite, né? Temos que ter aí um equilíbrio. A Sara comentou, deve ser porque muitos doces franceses é bem caro, daí pensa que deve ser difícil de fazer. Pode ser. E assim, ó, e em questão de preço, né? O custo deles depende do ingrediente, claro, que tu vai usar aqui no Brasil. E depende do que tu tá comparando, né? O caro aqui no Brasil ou o caro lá fora, né? Pra eles lá acaba não sendo caro, né? Porque os insumos são baratos para eles e eles vendem pelo preço ok, né? Agora aqui no Brasil, alguns insumos talvez ficam um pouquinho mais caros, né? Farinha de amêndoas, chocolate de qualidade, né? Mas em questão assim de custo para fazer, não é tão caro não, porque vai sempre ser os mesmos ingredientes: trigo, açúcar, ovo, creme de leite fresco, manteiga. Trigo, açúcar, ovo, creme de leite fresco, manteiga. Sempre vai ser, esses vão estar em tudo. E a não ser a manteiga, que é um pouquinho mais cara, o custo não fica tão alto, tá? Um creme de confeiteiro custa R$ 2,63 para fazer aqui na minha cidade. Um brigadeiro custa R$ 8,74, com uma lata de leite condensado. M. Duignan aqui comentou, você é muito boa no que se propôs a fazer, Patrícia. Depois te conto sobre o merengue que fiz e deu certo. Então eu quero saber. Ó, então, depois, né, do que vocês me falaram aí, por que vocês acham que é caro, realmente, os dois são muito clássicos. Do preço, talvez a gente pensa realmente, né, é mais caro e tal. Mas como eu falei, o custo ele não é alto. A diferença do preço ser de venda, né, de um doce francês aqui no Brasil ser mais alto é por causa do valor agregado. A gente olha um doce que não tem em qualquer lugar, não é todo mundo que sabe fazer, é diferenciado, vai ser mais caro por causa disso, como qualquer coisa, né? Então, é por causa disso. Tá? Patrícia, o preço não é tanto por causa dos insumos. Já ouviu falar de um tal de CAC? CAC? Sim, é a prova. É aquela CAP? certificação. Não. CAC, CAC. Não, eu sei o CAP. CAP é a certificação lá. Pode ser que talvez a digitação. Aquela que os confeiteiros têm que fazer? Essa aí, o CAP. Eles estudam, né, e depois passam aí fazem essa prova. Estudam por um período, né, mais longo. Meu sonho era fazer, mas não estamos nas condições, então passou já, esse sonho já foi. Mas lá como é uma profissão levada assim muito, muito a sério, né, eles têm que fazer prova, eles têm que, né, não é qualquer coisa não. A Cake for Alls ali, ó. A live só apareceu agora pra mim, perdi muito. Ela vai ficar salva durante a semana? Não, vai ficar, Eu só falei até agora do porquê nós pensamos que a confeitaria francesa é muito... é difícil. Tô achando aí, a Patrícia, ali, ó. Em Portugal as matérias-primas são muito caras. É caro? Depende quais as matérias, né? Primas.
Cadê, ó? Aqui o mais caro é a manteiga no Brasil e chocolate, né? E a farinha de amêndoas, que eles usam muito também. Nos sites franceses que visito sempre aparece. E como? Acho que tá falando da certificação ali, né? Essa certificação. Ó, pra vocês terem ideia de um entremê, quando eu fui pra lá em 2017, lá na França eles vendiam por 20 euros. Então, isso para um francês é muito barato. 20 euros não é nada. Para nós que vamos viajar, vamos converter, aí é outra história. Mas para quem vive lá, não é caro. Então, olha, que é um... E aqui no Brasil, o entremê, tem site aí vendendo entremê por R$290, né? Então, em São Paulo, grandes cidades, claro, né? Mas, mesmo assim, pensa. E tem gente que compra, tá? E eu ensino a fazer no meu curso online e custa de 20 a 30 reais para ser feito. A Victoria comentando, boa noite, por favor, mandar parabéns ao meu filho Mihail. Ele hoje faz anos e assiste comigo a aula, né? Então, parabéns então. Mihail, parabéns. Acho que é Mihail. Então, tem que uma vez gravar então vocês fazendo um doce também, eu quero ver ele fazendo aí um doce francês. Tá, pessoal? Então, ó, esses aqui são alguns motivos que às vezes nos levam a pensar que a confeitaria francesa é difícil. Porém, é tudo uma questão aí que se chama crença limitante, né? Algo que a gente pensa que é aquilo, todo mundo fala que é aquilo, a gente pensa e a gente não consegue ver além, ver que é talvez um mito, né? Então, ó, algo só é difícil quando nos falta, se vocês agora vão, eu vou escrever aqui, vou até tampar, vocês não vão conseguir ver, depois vocês vão ver. O que vocês acham que é? A Sara comentando que os doces franceses não são difíceis de fazer, né? Mas são trabalhosos. Na opinião dela. Dependendo do doce, dá um pouquinho de trabalho, sim. Ó, algo só é difícil quando nos falta conhecimento. Eu não sei lá, tocar violino. Eu acho super difícil tocar violino. Eu não conheço, eu nunca aprendi, né? Sei lá, o Renan também, vou agora pra música, né? Porque o Renan toca baixo, toca violão. Uma vez eu tentei tocar violão e eu achei muito difícil, porque eu não conheço, né? Essa falta de conhecimento não é uma questão de algo pejorativo, tá faltando conhecimento. Não, é algo que a gente não conhece, a gente não se aprofunda naquilo, então a gente sempre vai achar difícil, né? Então, por isso, todas essas questões aqui em cima e essas que vocês falaram são mitos, né? Porque depois que a gente passa a conhecer, que nem alguém falou no início da live, aí começa a ficar fácil, tá? Perguntinha aqui, ó. Receitas ali, ó. Cake for Hours. Pode usar essência de baunilha no creme de confeiteiro? Essência de baunilha, se é aquela artificial, só se você assim não tiver acesso, né, a uma coisinha mais tipo extrato ou a pasta, né, de saborizante de baunilha, aí você pode usar. Porque eu acho a essência muito artificial, tá? Bem assim. Sabe como é que... Ela não é feita da baunilha mesmo. Ela é feita com outros ingredientes, que se eu não me engano vem a vanilina, se eu não me engano, que vem de madeira, um esquema assim, tá? A essência ela não vem da baunilha. A Sara comentou assim, uma vez o chefe me disse que quanto menos ingredientes, mais difícil é a receita, porque daí tem que ter mais técnica. Porque você tem que controlar muito bem aquele ingrediente, né? Aquilo que eu sempre falo, né? De conhecer as técnicas, mas também conhecer sobre os ingredientes e como eles se comportam. Que é uma receita mais desafiadora pra gente fazer do que um merengue, né? Um merengue italiano, por exemplo, um merengue até um merengue francês, pra você acertar o ponto, pra você não passar, pra você não cristalizar a calda, né? Só tem açúcar e clara, né? Então a técnica se aplica não só para coisas difíceis, para coisas simples também, né? Ou que a gente julga difícil, né? Mais trabalhoso, sei lá. Então, é por isso que entra muito essa questão que eu falei, conhecer o ingrediente. Aí o erro não é tão fácil. Teu desafio aqui, ó. Quem comentou macarrões não é difícil, é impossível. Até fazer, né? Já vamos chegar no macarrão, já vamos chegar nisso. Valéria Jesus, penso que conhecer e praticar é muito necessário, mas fico a pensar no meu caso. Acho difícil porque me falta habilidade, eu acho. Então, mas a habilidade é uma coisa que a gente tem que treinar também,
né? Não é uma coisa que a gente, nasci com o dom de confeitar, não é bem assim. Se vocês vissem os doces, o tipo de doce que eu fazia, só consegui com o tempo. A gente tem que ter paciência de ir treinando e insistir conosco mesmos. conosco mesmos, meu Deus do céu, tá me faltando português. Tá? A gente tem que insistir. Pra daí, essa habilidades a gente desenvolve, a gente não nasce com habilidades. Senão ninguém aprendia a tocar violino, né? E treino, né? Quando a gente precisa treinar muito. Então, outra questão, tá? Além de conhecer, né? Que é isso que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão nas lives, né, nas minhas lives de outros profissionais também, vocês estão buscando conhecimento, né? Então, daí o primeiro passo já foi dado, tá? E depois disso, o ponto-chave para desenvolver qualquer receita francesa é... Quem chuta o que é? Uma palavra, um ponto-chave. Vou esperar vocês me falarem. Muito, muito importante. Já foi dito aí na live. Com essa palavra vocês fazem tudo. Até o macarrão. Paciência. Queijos, búfalo, muito bom. Lucimara, praticar. Ieda Horst, técnica. É isso. Técnica, Marina também comentou. Paciência, praticar também, tá? Mas precisão. O ponto-chave é precisão persistência. Também. Mas o ponto-chave é a técnica, tá? É a técnica que vai te salvar. Valério Jesus também, técnica. É o que vai te salvar em qualquer preparação, desde a mais simples até a mais elaborada. Técnica é o que, Patrícia? Meu Deus, que eu tanto falando, o que é? Técnica é o passo a passo da receita, o modo de preparo, né? Passo a passo da receita que a gente vai fazer buscando um resultado adequado, ok? Algumas técnicas têm, a maioria delas tem nome. Banho-maria é uma técnica. Gelar é uma técnica, por mais simples que seja, botar no forno, em forno médio ou forno alto, ou diminuir o forno na metade. São tudo técnicas que a gente precisa usar para cada preparo, para receita ter um resultado adequado no final, tá? O pessoal comentando bastante técnica aqui, Priscila também. Isso daí. Algumas você vai identificar quando a pessoa falar. Agora eu estou usando a técnica da macarronagem, por exemplo, né, para fazer o macarrão. Mas às vezes a pessoa não vai falar. Por isso é importante você treinar o seu olho também. Você olhar aquilo, e mesmo que ela não falou, só pelo movimento que ela está fazendo, né, ou o passo que ela está fazendo, você já consegue identificar qual é a técnica. E isso te ajuda muito, muito, muito. Olha só, eu já conheço algumas técnicas aí da confeitaria francesa, né? Desde quando eu comecei a estudar, nunca parei. Não aprendi todas elas lá na escola, tá? Eles me deram várias, mas os professores, eles sempre faziam tudo com muita pressa também. A gente tinha um tempo muito curto de aula, né? E precisava aprender muita coisa. Então, às vezes, eles não falavam que aquilo era o nome daquela técnica. Eles só mandavam a gente fazer. E aí, conforme eu cheguei aqui no Brasil e fui estudando sozinha mais sobre isso, aí eu comecei a aprender mais essa questão das técnicas, dos nomes, né? Ainda me faltam algumas, né, que eu preciso, cada vez a gente tem que aprender mais e estudar e vai conhecendo mais, né? Ainda me faltam algumas, porém, eu já sei várias, né? Já sei muitas técnicas. As principais, todas elas estão no curso, eu ensino também no mini curso. E assim a gente vai indo. E aí, o que me ajudou muito? A partir do momento que eu comecei a estudar as técnicas em si, não só as receitas, e comecei a observar e treinar meu olho, eu consegui assistir por exemplo, lives de chefes franceses, né? Eu não entendo muito bem o francês. Eu sei ali ler, interpretar a receita, eu até sei, né? Eu aprendi lá na França a ler e interpretar a receita em francês. Porém, o que eles estão falando, como falam muito rápido, né? A gente estudou muito pouco a língua lá, eu não entendo o que eles estão falando. Mas, o modo como eles estão fazendo aquela receita, eu já consigo identificar já qual é a técnica. Então, quando eu vou reproduzir,
aí eu acerto, porque eu já conheço aquela técnica. Então o professor pode estar explicando em francês, pode estar falando sei lá o que. Eu pego a receita, eu vi ali a técnica que ele usou, eu consigo destrinchar, entendeu? Então isso é uma dica para vocês, né? Estudar muito as técnicas, porque isso aumenta o nosso nível técnico, né? Nossa aprendizagem muito mais. A ponto de eu posso pegar alguém, né, sei lá, falando russo, ensinando lá uma receita francesa e falando russo, eu vou saber o que ele está fazendo, né? Porque normalmente as técnicas são feitas, elas foram catalogadas, criadas, né, reproduzidas pelos franceses. Então eles vão fazer sempre da mesma forma, tá? Então... Isabel comenta legal. Eu mal cozinhava em 2019, aprendi a fazer brigadeiro no ano passado e fiz meu negócio. Mas a confeitaria francesa é tão incrível que quero largar os brigadeiros de vez. Mas não precisa largar os brigadeiros também, pode continuar, não é tudo ou nada, a gente pode levar assim... Cake for All. Como fazer se o cliente querer experimentar recheios sem leite condensado, brigadeiro? Acho que muitos têm preconceito e nem querem provar. Uma boa pergunta para discussão, hein? Aí você vai dar uma amostra para ele, tá? Você vai falar de tudo que tem naquele creme, a hora de que como provar, ele de como ele foi feito, dos ingredientes que você usou, de como é uma delícia, você vai dar para ele provar. Tá? Tem que dar, a gente educa o cliente assim, dando uma amostra, falando do valor daquilo. A né? Regina comentou, vejo live do Pierre Hermé. Mostrar. Aí, ó, viu? Eu também? Pois, então somos duas, estamos lá nas lives do Pierre Hermé. Tá? Então, é a técnica aí que vai nos ajudar a fazer qualquer receita, desde as mais simples até as mais com mais etapas, né, que a gente considera aí um pouquinho mais complicadas. Agora eu vou dar alguns exemplos, né, dos produtos e as técnicas de alguns doces, né, e as técnicas utilizadas aí para fazê-los, tá? Por exemplo, macarrão. Normalmente o macarrão a gente considera ser um doce aí difícil de fazer, tá? No início eu também achava isso. Hoje eu já acho mais tranquilo, porém eu ainda de vez em quando, dependendo de como eu faço, se eu não presto muita atenção aí na técnica, eu erro, tá? Então é um doce realmente um pouco temperamental, vamos dizer assim, porque ele depende de diversos fatores para dar errado, mais errado do que certo. Alguém me falou uma vez que muitas vezes ele tem mais chance de dar errado do que chance de dar certo. Porém, depois que a gente treina tanto, a gente vai diminuindo aí esse fator de erro, tá? Ó, então as técnicas principais usadas aí para ser feito, né, o nosso macarrão. As técnicas, né, de fazer o merengue, tanto o merengue francês, quanto o merengue suíço, quanto o italiano, né? Por exemplo, no italiano a gente vai precisar da calda de açúcar, então a gente vai ter que dominar a técnica de se fazer uma calda de açúcar corretamente, né, para fazer o merengue italiano, até o ponto até onde bater, aquilo tudo, né? Se a gente for fazer um macarrão com merengue francês, a gente vai ter que dominar a técnica aí do merengue francês até que ponto pra que ele fique correto também. Suíço, a mesma coisa, tá? Até hoje já deu certo pra mim, os resultados melhores pra mim foram com o italiano e com o francês também. O suíço eu tenho que treinar um pouco mais, testar mais receitas, porque ainda tá um pouquinho complicado. Mas do italiano é o que, na maioria dos casos, dá mais certo, né? Porque é um merengue mais estável, né? Por isso daí o nosso macarrão tem mais chances, tá? Porém, dá certo também com os outros merengues. Outra técnica da macarronagem, né? O jeito como a gente mexe, né? Quanto tempo a gente mexe e a textura que vai ficar a nossa massa, né? Depois da gente mexer, não pode passar, porque senão ele fica líquido demais. Não pode mexer de menos, porque senão ele fica cheio de... fica muito, muito dura a massa, fica cheia de gruminhos em cima, né? E também pode crescer todo errado. Então tem várias questões, né? Mas a técnica também da macarronagem. E aí a técnica da macarronagem também é uma questão de treinar o olho, né? A gente olha, vê e com o tempo, né? Depois de fazer tantas vezes, a gente percebe qual é o ponto correto da massa, tá? Pingar, secar, o jeito que a gente pinga, né, retinho, é uma técnica também, né, com uma manguinha de confeitar, com um bico perlê de preferência, né, pingar num tapete de silicone, tudo isso é técnica, né.
O deixar secar também é uma técnica, né? Pra ele criar uma crostinha e daí ele assar, formar um pezinho, tudo isso, tá? Perguntinha na sala. Lá na França eles usam mais forno elétrico, a gás ou convecção, né? Qual o melhor para a receita francesa? Eles usam a convecção industrial normalmente, tá? Eu acho que não só para francesa, mas para qualquer receita, o de convecção é melhor. Eu gosto mais. Homogeneizando mais o ambiente, né? Pelo Assando calor, tudo mais de forma homogênea. sim, para o calor, Porém, eu asso, vocês já acompanharam várias lives minhas, né? Que eu asso nesse aqui, que é um elétrico. Ele pega mais de um lado do que do outro, né? Mas ele cumpre o seu papel. A questão é pegar o jeito do forno. Tem que pegar cada um tem que conhecer o seu forno, que nem marido dizem, né? Cada um conhece, ou esposa, cada um conhece o seu. Tá? O forno, né? Também o tempo que a gente deixa, a temperatura que a gente deixa também é uma técnica. Tá? Armazenamento e o congelamento, por exemplo, como eu vou armazenar depois, se eu vou congelar, né? Congelar em potinhos bem vedados e tal. Tudo isso envolve as técnicas. Então a gente acha que a técnica é só, sei lá, macarronagem. Não é. Todo o processo. Né? Do início ao fim existem as técnicas, né? Dia de festa perguntando se consegue fazer macarrão sem o silpar? Eu não testei ainda, tá? Já ouvi falar que untando a forma embaixo, colocando um papel manteiga e eu untando ela por cima também, dá certo. Mas eu não testei ainda pra te dizer com certeza. O melhor mesmo é usar o silpar com aquele que tem, o fibra de vidro, né? Que tem um monte de quadriculado, assim. Ok? Outro exemplo, pra mim, não é que eu acho desafiadora, mas é um produto aí que eu evito fazer. Talvez porque eu acho desafiador. Massa folhada. Principalmente porque o nosso clima aqui é tropical, tá? Eu não acho ela desafiadora pelo fato de achar difícil. É porque o nosso clima muitas vezes não ajuda, né? Nessa questão que precisa da manteiga, precisa dobrar. E ela também precisa de um tempo, né? As dobras e tudo mais. Então, essa é uma receita que eu acho um pouco desafiadora, tá? Pra mim. Só um complemento aqui da Sara, da perguntinha anterior, né? Eu faço com papel manteiga sem untar e dá certo. Então, isso dela dá certo. Uma vez eu fiz e grudou, tá? Tem que ver que forma tu tá usando embaixo também. Não tem aquelas formas... diz que agora tem um papel manteiga que se chama Dover, alguma coisa assim. Que ele é um marronzinho, que ele já vem meio untado, vamos dizer assim. Diz que tem nos mercados pra comprar. Esse eu acho que é mais garantido, tá? E tem aquelas folhas de teflon preta, não tem aquelas? Também funciona. Já sei lá. Patrícia Rodrigues comentou, eu faço muita massa folhada. Acho que ele em Portugal. Aí, ó, viu? Então ela não acha tão desafiador, eu faço menos. É que as viennoiseries, as massas folhadas, que são... A massa folhada não, a massa folhada tá na patisserie, tá? Mas os croissants, os pães doces, brioches, eles fazem parte da família das viennoiseries, não das patisseries. Que são as massas levedadas, né? Que levam fermento e tal. Eu aprendi a fazer, porém eu quero me especializar um pouquinho mais ainda. E eu quero começar a mostrar, né, mais pra vocês, porque eu amo a viennoiserie francesa, né, que são aí os brioches, pão o chocolate, croissant, o pão chocolate. E aí, ó, quando eu tiver craque, aí vocês vão saber. O pessoal só comentou ainda, a Ângela também comentou que já fez com papel manteiga, a queijo de búfalo tem um papel untado, acho que esse que comentou, né? Esse aí, siliconizado. Tem que fazer um teste, como tudo nessa vida aqui, ó, técnica e testes. Né? Testar. Assim a gente começa a ficar, ó. Fica show. Então, ó, a técnica da fouilletage. Olha, eu falando francês, é uma alegria, né? Que é o que? A laminação, tá? Então, pâte fouilletée é massa folhada. Essa é a técnica principal, vamos dizer assim, de se fazer a massa folhada, é a fouilletage. Porque eu ainda vou começar meu curso de francês, eu ainda não cheguei. Esse ano. Marina comentou, o papel da Dover chama assa mais leve. É melhor mesmo que o papel manteiga, mas nunca usei para macarrão. Tem que fazer um teste também. Eu também não usei esse não. Só usei o teflon e o outro normal que daí grudou.
Outra técnica, por exemplo, usada para massa folhada, né? Petrir, que é a sova, né? A gente vai precisar sovar a primeira massa para depois deixar ela, né, bem lisinha, para depois intercalar com a manteiga, fazer várias dobras, né? Então esse é um tipo de preparo que é demorado, né? Não adianta. E você precisa ter aí, precisa ter esse tempo, paciência, né? E fazer as dobras corretamente para depois ela crescer também corretamente, né? Nossa massa folhada. Massa folhada não é croissant, tá? Massa folhada é massa folhada sem fermento biológico, aquela de 1000 folhas, tá? Essa é a massa folhada. Você faz o pounder, né? Essa é a massa folhada. Tourrage, que são as dobras aí, tá? Essa é a técnica da dobra. Dobra simples, dobra dupla. Daí vamos ver, né? Quando a gente for fazer, daí eu vou falar mais sobre isso. E a manteiga, né? Que é em bloco e gelada pra gente colocar ela ali no meio e fazer. Essa é uma das técnicas. Outra é colocar a manteiga em pedacinhos. Outra técnica também, né? A técnica folhada inversa, técnica folhada rápida, técnica folhada tradicional. Então são daí várias técnicas para fazer também a massa folhada, tá? Gelar entre as dobras também é uma técnica, e assar com peso em cima, né? Para ela não crescer muito, porque a massa folhada a gente não quer que, né? O que a gente quer é que ela fique ali juntinha, que as folhas mas fique não tão alta, né? Fique mais fininha. E com furos, né? Para ela não inflar tanto, para não criar bolhas, né? Com o ar que tenta sair, muitas vezes pode criar bolhas se a gente assar ela assim, por isso que se assa com o peso, tá? Então, o que eu organizei agora aqui, né? Questões aí que podem nos trazer mais segurança na hora de fazer os doces, né, da confeitaria francesa, que nos ajudam muito em questão aí de mudar esse pensamento, né, de que é difícil, é muito trabalhoso, será que eu vou conseguir, me falta habilidade. Isso aqui, tudo aqui eu organizei para nos ajudar, né, passos pra gente dar, né, para nos ajudar a mudar um pouco essa mentalidade, tá? Além de conhecer as técnicas. Conhecer as texturas, porque aí a gente vai saber o que a gente pode usar, por exemplo, para substituir ou para substituir um creme X por um Y. Será que esse creme que eu vou substituir ou rechear vai vazar? Será que ele vai ficar muito líquido? Será que ele posso botar num bolo, né? Então, fazer e conhecer a textura. Aí ninguém vai precisar te dizer, não, isso daqui não dá pra rechear um bolo. Você mesmo vai saber, que você vai olhar e vai conseguir identificar, tá? Isso traz mais segurança. Outra questão aqui, conhecer as funções dos ingredientes, como eu falei antes, né? Que é isso que eu sempre pego muito forte aí com vocês, conhecer o que cada ingrediente está fazendo lá naquela receita, o que vai acontecer quando eu aquecer, quando eu cozinhar, quando eu ferver, quando eu mexer, quando eu bater, né? Então, isso tudo nos traz segurança também de não ficar aí, como que eu digo sempre a palavra? Reféns do acaso. Misturei tudo, vou bater, vamos ver o que vai dar, né? Essa é a diferença, né? A gente fica mais seguro quando a gente sabe realmente o que vai acontecer quando a gente fizer aquilo, tá? Conhecendo os ingredientes, a gente consegue isso, né? Consegue essa segurança. Treinar muito. Isso é muito, muito, muito importante. A gente tem que treinar e não ficar frustrado ou desistir quando não der certo, né? A questão do macarrão aí. A gente tem que tentar mais uma vez. Ele, vamos dizer que ele é um ponto fora da curva, né? Normalmente ele tem mais chances aí de dar errado por questões até de fora, umidade, sei lá, comprou uma farinha que, né, não foi a certa, era muito oleosa, muito grossa, cristalizou a calda, né? Mas aí já é questão de técnica, mas eu digo questões assim externas, que às vezes não estão tanto no nosso controle, influenciam no macarrão por ele ser tão delicadinho, né? Mas as outras questões, não, a gente consegue controlar melhor, né? Então, a gente precisa treinar muito e não desistir, tá? Dominar as bases, como eu sempre falo pra vocês, né? Conhecer, dominar as técnicas, as bases e conhecer aí as funções e interações dos ingredientes, tá? Dominando as bases,
a gente tem mais liberdade, né? Mais criatividade, a nossa criatividade aflora mais, porque a gente pode usar aquela base, primeiro porque a gente conhece todas as bases, né? Não só de ouvir falar, mas de realmente fazer elas, né? E depois, isso já cria o quê? Lembra que eu falei na live passada, né? Isso já cria o nosso alicerce, né? A nossa estrutura aí. E depois que, pra quem tá começando, isso é muito importante, pra quem também já tá, né, trabalhando com isso também é importante. Depois disso a gente consegue pegar essas bases, muda aí um ingrediente ou outro, substitui, transforma, mistura elas e faz o que a gente quer, tá? Porque até as receitas mais doidas, doidas, até a receita mais desafiadora que eu já fiz, ela levava simplesmente uma compota de limão e uma ganache montada de limão. Só, tá? Então, pra vocês verem que até os doces, que a gente olha assim, aquele doce, meu Deus, como é que esse chefe fez esse doce? Ele foi feito com bases. E aquele limão? É esse que eu tô falando. tu já acabou com a minha surpresa. Legal. Pena que eu não deixei ele congelado, eu distribuí pra minha família, eu devia ter deixado um deles congelado pra mostrar sempre nas lives, vou ter que fazer. É aquele em formato de limão, não sei se vocês já viram no meu feed, um docinho em formato de limão que eu vou com um garfo assim, eu quebro. Quem faz é o Cédric Groulé, tá? Chefe patissier lá da França, famoso, ganhador aí de vários prêmios, melhor chefe confeiteiro de não sei quantos anos. E tu quase conseguiu um autógrafo. E cheguei a ver ele, mas eu não conhecia ele aí, nem pedi um autógrafo, nenhuma foto, nem nada. Agora nem tem como provar pra vocês que eu conheci ele, mas paciência, isso aí é pra gente aprender. Esse limãozinho, ele foi feito com por dentro era uma compota de limão hortelã, e é hortelã, limão verde normal, e o Tahiti, né, e também o siciliano só ele era um limão em calda, a gente picava e aí fazia essa compota, colocava, se eu não me engano, gelatina também para ficar um pouquinho mais firme, e por fora era uma ganache montada de limão Tahiti. E aí a gente mergulhava numa mistura de chocolate branco com manteiga de cacau para formar a casquinha crocante, né? Mergulhava assim na glaçagem, que se chama essa, glaçagem de chocolate, tá? Chocolate branco com manteiga de cacau. Era a mesma quantidade dos dois, derretia, misturava, botava o corante que quisesse, no caso o amarelo eu botei, né? Mergulhava ele e era isso daí. Só que ele foi o mais desafiador pra mim, porque ele precisava de muitos passos, tá? Ele precisava de tempo de descanso, né? Ele precisava... E outra questão, esse sim precisava de um utensílio em especial. Ele precisava da forma de silicone em formato de esfera, pra eu conseguir dar o formato redondinho nele, tá? Mas, única questão, que é essa forma de esfera que a gente acha aí no... qualquer loja de Silicon Mart ou até no AliExpress a gente acha. E era isso daí, tá? Então, qualquer receita, a mais desafiadora que você for observar, você vai olhar, a próxima vez você vai olhar, alguém fazendo ou tal, olha nos ingredientes, né, do que ela é composta. Sempre vão ser as bases. Uma genoise, né, ou um creme de confeiteiro, uma camada de sei lá, de caramelo ou de crustilhã, tá? O crustilhã eu vou falar aqui o que é, tá? Até o entremê, ó, foi o exemplo que eu botei aqui pra vocês. Um entremê que a gente olha e pensa, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu tinha pavor de fazer entremê. Eu pensava, nunca vou conseguir deixar isso em pé, vai já desmoronar, tá? Olha do que ele é composto, claro que tem de vários tipos, os que vão ter mais camadas, os que vão ter menos, tá? Mas normalmente ele é composto de uma mousse, aqui por dentro é uma mousse, aí aqui vai ter uma camada de um crustilhã, que é um crocante de pralinê com chocolate derretido, só se mistura os dois, tá? E às vezes eles colocam aquele fouilletine, não tem da Calebo, aquela massinha folhada, mas aqui no Brasil eu já vi vários chefs fazendo com sucrilhos, porque esse fouilletine é meio caro e também é meio difícil de achar, então pica os sucrilhos pra dar, né, esse crocante sem açúcar, mistura aí e esse vira o crustilhã. E tem uma genoise, uma dacquoise, uma massinha de bolo, tá? Uma ou duas, normalmente. E por fora é a glaçagem espelhada, que é muito fácil de fazer. Só mistura aí na panela os ingredientes, vai até leite condensado na glaçagem, pra vocês terem ideia.
Confeitaria francesa, a única receita que eu vi que é leite condensado era a glaçagem, tá? Porque não é uma coisa cultural deles usar o leite condensado, né? Mas eles usam nessa glaçagem espelhada, que eu inclusive ensino no curso, ok? Mistura os ingredientes, põe em cima na panela, né? Deixa levantar uma fervura, joga em cima do chocolate, passa no mixer, numa peneira e joga a glaçagem nela. E aí é disso que é composto o entremê, tá? A diferença é que ele precisa de técnica, né, pra ser feito. A gente precisa de tempo de descanso, a gente precisa levar pra congelar, pra depois passar a glaçagem, tem aí umas questões. Mas, ó, pra vocês verem que é tudo base. Mousse é uma base, a glaçagem é uma base, a genoise é uma base, né? O croustillant também é uma receita base. E aí é assim que eles inventam os doces que estão aí espalhados pelo mundo. Os mais doidos que vocês podem ver é dessa forma. Não tem nenhuma coisa assim, meu Deus, revolucionária. A não ser que é confeitaria molecular, aquelas coisas tudo que, né, eu não entendo muito. Mas se não, é isso, tá? Ó, a diferença entre um doce fácil e um doce difícil. Doce fácil é uma mistura de técnica mais base mais treino. Doce difícil é uma mistura de técnica mais base mais treino, tá? Eles são exatamente iguais. Mesma coisa, vai levar técnica, base e treino.